Olá, boa noite. O meu entrevistado de hoje é deputado federal pela terceira vez, todas elas pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, do qual foi o presidente na Bahia. Depois de quase 20 anos de militância, ele deixou o partido e filiou-se ao PMDB do ministro Gedel Vieira Lima. Eu converso hoje com o deputado federal Severiano Alves. Boa noite, deputado. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Bahia. Deputado, a sua ida para o PMDB foi uma opção ou uma questão de sobrevivência política? Olha, é um misto de tudo isso. Eu tinha já uma história muito pavimentada no PDT, um partido que me identificou bastante, sobretudo com as bandeiras que eu defendo, mas eu não tinha como continuar no PDT depois de algumas intervenções que nos puseram numa situação muito difícil. Uma delas foi a intervenção direta do ministro Carlos Lubbs no PDT, me tomando a direção que já vinha há 10 anos comigo. E do outro lado eu também não teria como continuar com pessoas que não tinham nada a ver com a história do PDT, e de repente essas pessoas entraram sem que eu tivesse qualquer conhecimento, sem que a executiva estadual tivesse qualquer opinião. Então eu acho que não dava para continuar. E a opção pelo PMDB é que eu poderia ir para um partido pequeno ou um partido grande. De sorte que pela história do PMDB eu optei pelo PMDB, porque é um partido que tem, vamos dizer assim, muita condição de dar espaço, sobretudo aos deputados que já têm uma certa experiência. Agora, em relação a essa questão do ministro, né, que é o presidente nacional do partido do PDT, o ministro Carlos Lupe, essa intervenção dele, vocês eram amigos, né, há mais de 20 anos. O senhor acha que houve traição aí nesse caso? Olha, não sei se traição seria a palavra correta, mas houve deslealdade da parte dele, porque nós tínhamos uma convivência muito bem, eu era vice-presidente nacional do partido, fui líder da bancada, então eu acho que ele deveria ter sido mais correto comigo. Porque o que nós aprendemos no PDT é que o PDT tira uma história, nós não poderíamos considerar o PDT como um partido de aluguel, um partido de laranja. E o que ele queria, e como realmente ficou provado, é que o PDT perdeu a sua identidade na Bahia. Pois é, o senhor, quando deixou o partido, afirmou que lotearam e venderam o partido, transformando-o em uma legenda de aluguel. Por que o senhor não concordou com essa aliança? Olha bem, a princípio, quando se formou o governo da Bahia, o PT formou o seu governo, ignorou o PDT. Então nós fomos ignorados o tempo todo. Não fomos convidados, muito embora a bancada do PDT continuasse dando sustentação ao governo estadual. Nós nunca pressionamos e os deputados votavam nas propostas do governo em favor da Bahia. Nunca houve pressão. Agora, depois de mais de 2 anos, o governo nos convida para ingressar no PDT, ou no governo, e nos oferecendo espaço. Nós achávamos que não tínhamos condição de fazer uma parceria, não só pelo pouco tempo, como também pelas condições que o Estado hoje se encontra. Então, eu acho que isso foi mais ou menos o ponto-chave da gente não concordar. Eles lhe ofereceram ao partido a secretaria de... nós optamos por uma das secretarias que foram ofertadas, de Ciência e Tecnologia. De Ciência e Tecnologia. É verdade. Bom, depois de muita conversa, eu até, para atender o ministro Lupe, eu cheguei a admitir fazer uma aliança com o governo do Estado. Mas depois houve uma condição que não nos agradou, que era eu ser o secretário. E eu achava que não tinha condição de, em pouco tempo, 7 meses, eu fazer um trabalho que pudesse aparecer, que pudesse, vamos dizer assim, enaltecer o partido. Então, para eu ser secretário, pelo fato simplesmente de atender a minha vaidade, eu achei que eu estaria pondo em risco a minha causa política e aquilo que eu defendo. Agora, deputado, falando ainda do PDT, o senhor chegou a falar algumas vezes que no caso, né, do partido ter fechado uma aliança com o PMDB, o senhor teria garantido, o senhor ou o partido, no caso, teria garantido uma vaga na chapa majoritária. E essa vaga, no caso do senhor, seria para vice-governador. É verdade isso? Sim, quando nós começamos a conversar com o PT, uma exigência da diretoria nacional é de que
qualquer aliança que o PDT viesse a fazer na Bahia, nós teríamos que estar presente na chapa majoritária. Não existia nome. Bom, como o PMDB também pretendia e pretende ter candidato ao governo, então ofereceu a mesma condição, que daria uma chapa, daria uma vaga na chapa majoritária. Então essa condição seria para o PMDB, seria para o PT ou para qualquer coligação que o PDT viesse a fazer. Isso era uma exigência da Nacional. Sim. E o PMDB, na verdade, me convidou para ser o vice em função, talvez, de ter essa coligação com o PDT. Mas que não se consolidou, evidentemente, por essa circunstância que todos já sabem. Mas o senhor vai ser o candidato a vice-governador na chapa do Gedel? Não, eu não diria, porque seria muita pretensão. Nós também não temos a pretensão, a ideia de fazer uma chapa pura, certo? Mas evidentemente que eu acredito muito na proposta do PMDB. Isso é uma coisa que o próprio PMDB vai decidir. Agora, deputado, o senhor corre o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. O PDT já entrou com um pedido na Justiça. O que o senhor achou dessa decisão do seu ex-partido? Olha, eu sempre defendi a fidelidade partidária. Para mim isso é princípio. Agora, ninguém entra num partido simplesmente por entrar. Esse é o meu entendimento. Ninguém sai de um partido simplesmente porque quer sair. Eu tinha quase 20 anos. Eu não iria sair do PDT de uma forma à toa ou de uma forma banal. Eu saí por um motivo mais do que justo, certo? Eu fui desmoralizado na Bahia. Eu não podia conviver mais com um partido que, vamos dizer assim, me negou a dignidade que eu sempre impus às ações do partido. Então, houve uma intervenção, houve a mudança de uma diretoria, simplesmente porque eu não concordei em apoiar um projeto político. Depois encheram o partido de pessoas que nós lutamos a vida toda para que essas pessoas não fossem para o partido. São pessoas que têm sua história, eu respeito, têm suas pessoas posições. De outros partidos. Estamos falando de quem? Nós estamos falando dos que entraram no partido. Eles não teriam, vamos dizer assim... Marcelo Nilo, por exemplo? Eu diria que todos que entraram, entendeu? Eu acho que eles estão muito distantes do que o PDT realmente pratica como bandeira, como ideia de política. Agora, a entrada dessas novas pessoas também comprometeria a sua reeleição, no caso? Bom, na chapa federal, né, eu não diria que foi esse o motivo justo. Agora, quando eu vi o meu antigo partido entregar as ações ao governo do Estado, entregar outro partido para filiar gente no gabinete do governador, o governador anunciar quem vai entrar no partido, então eu achei que o partido perdeu a dignidade. Então, não é o caso, talvez, da minha eleição, mas também, evidentemente, que com as pessoas que entraram, a competição seria muito mais difícil também. Mas o que me levou a sair não foi só isso. O que me levou a sair foi exatamente a desmoralização que o partido sofreu. E, por via de consequência, essa desmoralização me atingiu. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.